Vamos começar falando de Real Madrid. O Real Madrid foi visitar o RB Leipzig no confronto de uma equipe que está muito bem, obrigado, o Real, porém com alguns desfalques, né? E outra equipe que estava passando por um momento mais complicado na temporada, que é o RB Leipzig. Eu destacaria que no começo dessa partida aí o Real Madrid foi jogar com o Nacho Fernandes e o Tchouaméni fazendo a zaga, né? Já que os zagueiros titulares aí continuam lesionados. E o Tchouaméni mais uma vez quebrando aí como zagueiro, inclusive foi muito elogiado pelo Ancelotti. E o Bellingham também lesionado ficou de fora. O Ancelotão botou o Brahim Dias. E naquelas coisas do destino assim, né, foi justamente quem decidiu a partida. Yuri, conta um pouquinho pra gente como é que foi RB Leipzig e Real Madrid. Eu assisti só de canto assim, né, meu jogo principal foi o outro, foi o do City, mas pelo que eu vi, curiosamente o RB Leipzig começou dando um amasso, né, começou dando uma pressão monstra no Real. O RB Leipzig, ele conseguiu se aproveitar de um fator que o Girona no final de semana não conseguiu se aproveitar, né? Que é a questão dos desfalques do Real Madrid. O Real Madrid foi para esse jogo de novo com o Tchouaméni na zaga, né? E por mais que o Tchouaméni seja jogadoraço e até tenha cumprido bem esse papel, ele não é zagueiro. Há um déficitzinho ali em relação ao jogador da função que é o Rudiger, né? E também tava sem o Bellingham, né? Que acabou se machucando justamente na partida contra o Girona. Então eram dois desfalques importantes aí no Real Madrid. Como eu falei, o Girona não conseguiu se aproveitar dessa fragilidade na defesa do Real Madrid, mas o Leipzig conseguiu. Cara, uma coisa que marca bastante esse jogo em relação ao Leipzig, que o Leipzig produziu bastante desde o começo do jogo, né? O jogo já começou com o lance do gol impedido do Leipzig, né? Que levantou até uma certa polêmica. E aí ele consegue produzir bastante, consegue até jogar bem, acionar bem seus mecanismos, mas toda vez que chegava ali no terço final do jogo, do campo, é impressionante como os jogadores de Leipzig estavam ficando nervosos, cara. Estavam cometendo erros bobos, estavam finalizando mal, estavam cruzando mal, estavam tocando mal. Teve até um lance, acho, no primeiro tempo, que o lateral direito ali invade a área, cara, ele vai cruzar, ele erra completamente o cruzamento, a bola vai pra muito, muito, muito longe. E aí não era apenas essas questões de cruzamentos, de finalizações, né? Teve também o Cesso, que é um cara que a gente já elogiou bastante aqui. Ele teve algumas chances ali no primeiro tempo que ele poderia ter cravado, mas acabou parando no goleiro, ou então chutando mal. Além desses erros de conclusão, de definição de jogada, estavam tendo muitos erros bobos no campo mesmo, assim, né? Em transição, em saída de bola, erro de passe, erro de domínio. Parecia que os jogadores do Leipzig estavam muito nervosos. O que de certa forma é até natural, já que eles têm muitos jogadores jovens, mas isso acaba pesando, né? Porque você tá enfrentando uma das equipes mais cascudas da Liga dos Campeões. Porque o Real Madrid, ele é tão parada dura na Champions, que até os jogadores jovens do Real Madrid já são cascudos na Champions. Então, por exemplo, você tem um cara como o Vinícius Júnior, que tem 23 anos de idade, que já tem 50 jogos na Champions. Tem jogador aí, com todo carinho, tem jogador que tá no time do Leipzig, que ele não vai fazer 50 jogos de Champions na carreira. Você tem uma disparidade muito grande de experiência entre as duas equipes, e isso acabou se traduzindo muito pro campo. Os jogadores do Real Madrid, eles eram clínicos, eles eram cirúrgicos nas suas ações. Então, por mais que o RB Leipzig dominasse a posse de bola, dominasse a criação de chances, a parte ofensiva, nas poucas vezes em que o Real Madrid conseguia fazer uma jogada, montar uma transição, eles faziam isso tudo muito bem. Então, conseguiu oferecer perigo, e em uma dessas jogadas perigosas, né, que foi no segundo tempo, acabou saindo gol. Não, mas calma. Vamos falar do primeiro tempo ainda. O Cesco, ele teve, eu lembro, duas chances assim, uma que levantaram por cima e ele tentou só tirar do goleiro assim, mas ele furou, né? Ele deu uma furada. Esquisito, né? E depois Esse é logo depois de gol anulado. Depois ele teve uma chance também que ele meteu um foguete. Eu acho que foi uma finalização excelente, só que ele enfrentou outro cara excelente pela frente, que era o Lunin. Daqui a pouco a gente fala mais da atuação do Lunin. Mas se tu puder falar um pouquinho desse gol anulado, cara, porque ele gerou muito polêmica na hora, porque basicamente vem uma finalização ali da entrada da área, a bola bate no chão, sobe e o Cesco aparece livre por trás da defesa pra mandar de cabeça. E aí quando congelaram a imagem, na hora que sai o passe, tava claro que o Cesco não estava impedido. Então a bola chega pra ele completa e o gol foi anulado por impedimento, mas ele não estava impedido. A questão aqui que as pessoas não perceberam na hora foi que o impedimento não foi marcado, aquela questão do Cesco. Foi marcado, acho que foi impedimento também, mas o outro jogador que tá atrás do goleiro Lunin e que empurra, né? Ele desloca o Lunin ali, no caso, tira um pouquinho ele da jogada, o suficiente pro juiz achar que teve ali uma interferência de um jogador que tava assim, fora de jogo. Então, esse lance aqui causou bastante polêmica na hora, mas depois que eu revi e tal, acredito que foi uma decisão acertada, né? Não sei o que tu acha. Assim, quando a gente vai falar sobre lances polêmicos de arbitragem, a galera precisa começar a discernir que há dois tipos de coisas a se pontuar. Primeiro, você pode discordar de uma regra, mas você não pode discordar da aplicação dela. Então você pode até pensar, não, eu discordo totalmente da regra do goleiro poder pegar a bola com a mão. Pra mim, ele deveria defender com a cabeça, com o peito, com o ombro. Beleza, mas você não pode discordar da aplicação da regra, porque o que tá na regra tem que ser aplicado, independente do que você pense da regra ou não. Dito isso, o gol foi bem anulado, porque na regra, não importa se a ação do jogador em posição de impedimento foi um fator decisivo
pro lance. O que importa é, um jogador em posição de impedimento interagiu com a jogada. Ponto. Já é motivo suficiente pro gol ser anulado. O Henriques, o jogador do Leipzig, ele encosta nas costas do Lune. Se você analisar o lance, fica claro, dá pra perceber que o Lune não tinha nada pra fazer. Ele não poderia fazer nada. De todo jeito, a bola, o jogador finalizou, a bola quica no chão, sobe, vai buscar o Sesco no segundo pau ali e ele cabeceia. O Lune estava muito distante da jogada. Então, mesmo que o Henriques não tivesse, você volta no tempo lá, tira o Henriques dali, fatalmente seria gol e gol legal, porque o Lune não tinha condições de chegar na bola. Porém, o árbitro não pode levar isso em consideração. O árbitro não pode olhar a jogada e dizer: ah, mas o goleiro não ia chegar mesmo, vou validar o gol. Ele não pode fazer isso. Porque na regra diz que o jogador em posição de impedimento interferiu na jogada, automaticamente a jogada tem que ser anulada. Eu discordo dessa regra. Na minha opinião, cada um tem a sua opinião, na minha opinião, a regra deveria avaliar o impacto do jogador que está em posição de impedimento. Fulano está impedido na jogada, mas vamos ver qual foi o impacto que ele teve. Ele atrapalhou a visão do goleiro? Ele atrapalhou a movimentação do goleiro? Se não, ficou legal. Porém, a regra atual não diz isso. Baseado nisso, o juiz acertou. O juiz e o árbitro de vídeo, né, que não chamou ele lá pra rever o lance. Quem se deu mal nessa aí foi o Sesco, porque ele fez um gol na moralzinha e o próprio jogador do time dele contribuiu pra anulação, né? Esse cara até foi estúpido, cara, porque ele tá completamente impedido atrás do goleiro. Cara, se ele dá 2 passos pro lado, pra trás, que seja, e não se mexe, seria gol do Leipzig. Aí ele foi lá em direção ao Lune e encostou nas costas dele. Ele foi burro, cara, com todo carinho. É por isso que às vezes, assim, falta o jogador ter discernimento, né, cara? Falta ele ter entendimento do que tá acontecendo ao redor dele pra ele não atrapalhar um gol de bobeira assim. Aí o jogo foi pro intervalo 0-0, né? E depois na volta pro intervalo a gente teve outro panorama, creio eu, um pouquinho, né? Eu não tava assistindo o jogo perfeitamente, mas acredito que foi mais ou menos isso. E teve aquele gol esplêndido do Brahim Dias, né? Que foi um gol solo ali, que ele tirou da cartola do nada. E não só foi driblando todo mundo, como meteu uma finalização precisa, né? Perfeita. O segundo tempo, na verdade, eu acho que o Leipzig foi até bem mais agressivo do que no primeiro. Como eu falei, o Real Madrid tava concedendo bastante. Não foi um jogo controlado. O Real Madrid não conseguiu controlar o jogo, embora tenha jogadores excepcionais para isso. Ele não estava conseguindo controlar. Então, na maioria das vezes em que o Leipzig pegava a bola, ele conseguia avançar, ganhar jardas ali, digamos assim. Mesmo produzindo bastante, o Leipzig não estava conseguindo a jogada do gol. O Real Madrid conseguiu se aproveitar disso no lance do Brahim, né, cara? Que é um lance maravilhoso, né, cara? Ele recebe de costas a jogada. Cara, eu vi muita gente falando assim que é um gol de Messi, é um gol de Messi. Eu até, tu entende, no meu Twitter eu falei lá, Brahim, Lionel, Dias, Messi. Porque realmente foi um gol que lembrou o Messi. Ele recebe de costas, aí o cara já chega dando o tranco nele, ele gira, passa de novo, tentam derrubar ele vai passando, vai levando, vai protegendo a bola ali, abre pra esquerda e chapa de forma perfeita. Aquele gol, cara, que é tão evidente que vai ser gol, cara, porque na hora que ele chapou, você já fala gol, ele chapa muito bem, cara, chapa muito bonito, a bola vai suavezinha ali no ângulo e acaba entrando. E assim, o Brahim Dias, cara, ele jogou muito nessa partida, não apenas por causa do gol. Ele saiu machucado depois, mas quando ele estava apto para jogar, ele estava muito bem. Toda jogada que ele pegava, ele ia para cima, ele conseguia dar dribles, ele conseguia produzir. Tem um lance que o Vinícius Júnior quase faz um gol, né, em um dos contra-ataques do Real Madrid, que ele dá o come no defensor e finaliza de biquinho na trave. É o Brahim Dias quem puxa esse contra-ataque, né? É ele quem leva a bola até a área e passa pro Vinícius Júnior. Incrível como o Vinícius Júnior hoje em dia finaliza bem, né, cara? É um nível de crescimento em relação ao que ele era alguns anos atrás, bizarro, cara, porque essa é uma finalização de quem sabe, uma finalização de quem tem categoria não é nem pra é aquela fazer que não é tipo, não é nem um chute, né? Ele só tirou do goleiro, só tipo tentou botar no cantinho assim, né, com muito mais jeito, mais inteligência. Ele deu azar, que a bola fez a curva pra fora, né? Ele dá o toquinho, aí a bola faz assim, ó. Se a bola fizesse a curva pra dentro, seria o gol. Mas ela vai fazendo pra fora, aí acaba indo na direção da trave. Um lance também que é importante pontuar, eu acho que depois desse lance, curiosamente, o Leipzig começou até a conseguir chegar com mais perigo. Que é o lance da lesão do Brahim, em que o Brahim tá ligando um contra-ataque pro Real Madrid, ele sente a lesão, solta a bola, cai no chão, os jogadores do Leipzig recuperam a bola, o Real Madrid tá completamente bagunçado, porque ele que tava com a posse de bola, e aí eles aproveitam, ligam o Sesco invade, finaliza um balaço de perna direita e o Lune faz uma defesaça. E nesse lance aí, nessa hora, os jogadores do Real Madrid ficaram com muita raiva. Foi nesse lance que o Kroos foi... o Toni Kroos ficou possesso, velho. Só que assim, cara, pra mim, essa é uma situação muito delicada. Eu não vou pagar de moralista aqui e dizer que eu entregaria a bola, não, porque eu não sou Miroslav Klose, não, cara. Porque assim, no primeiro tempo teve um lance que o Openda caiu no chão sentindo. O que o Real Madrid fez? Contra-atacou, concluiu a jogada e segue o baile. O lance do Brahim não é o mesmo lance, né? Porque o Brahim, literalmente, ele entrega a bola pros jogadores
jogadores do Leipzig porque ele sentiu a lesão muscular. Então, se você for pensar do ponto de vista fair play, o mais fair play possível, o mais correto era para os jogadores do Leipzig simplesmente pegarem a bola ali e chutarem para fora. Porém, cara, sei lá, eu não cobro isso. Tipo de atitude que é louvável, mas eu não cobro isso de nenhum atleta. É a mesma coisa da questão do gol de mão. Por exemplo, o Klose tem esse lance famoso, né? Que ele faz o gol de mão, diz que fez o gol de mão. Aí, até hoje, o Klose é bem elogiado por causa disso. Só que é o tipo de coisa que eu não cobraria, porque se um jogador do meu time faz o gol de mão e fala, meu irmão, eu rasgo a minha camisa, que eu saio quebrando tudo, eu enlouqueço aqui, eu rodo a baiana. E eu tenho certeza que os torcedores do Leipzig pensaram a mesma coisa. Porque assim, se o Sesco tivesse feito o gol na jogada, é porque não fez, o Lunin fez uma defesaça, mas se ele tivesse feito o gol, os torcedores do Leipzig iam comemorar e iam ficar felizes do mesmo jeito. Então, sei lá, acho que é um lance bem delicado. Talvez se partisse do árbitro, né? Assim que ele viu o Lunin cair, o Brahim cair no chão, ele já apita para o jogo, manda entrarem para atender o Brahim. Mas não, o juiz deixou seguir o jogo, os jogadores do Leipzig não cometeram falta e seguiu a jogada. E aí o jogo acabou no final das contas 1-0, né? 1-0 gol do Brahim Dias aí, uma vitória fora de casa que não é muito elástica, mas meio que deve possivelmente já garantir a classificação pro jogo de volta, porque futebol tudo pode acontecer, mas é muito improvável que o RB Leipzig consiga reverter isso lá no Bernabéu. Tu acha que é mais ou menos por aí? Também já fala do nosso Man of the Match. Acho que a última vez que o Real Madrid tomou uma virada no Bernabéu foi contra o Ajax, em 2019, aquele Ajax do Erik ten Hag, que o Real Madrid vence por 2-1 na Johan Cruyff Arena. É no jogo da volta no Bernabéu. Não é o jogo do Ajax Tadic? 4-1. É o jogo do Tadic, da nota 10 no L'Équipe. O bicho tava completamente despirocado nessa partida aí, velho. Por isso que esse jogo é tão histórico, né? Porque não é fácil você virar um jogo de Champions pra cima do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Convenhamos, esse Real Madrid atual é muito mais forte do que o Real Madrid de 2018 e 2019, não tem nem comparação. A missão do Leipzig é duríssima, cara, é muito, muito, muito complicada, porque você tá enfrentando o Real Madrid na casa dele, na Champions, que é onde o clube tem mais hierarquia, e os jogadores do Leipzig não tem essa cancha toda, né? São jogadores que nem estão acostumados a jogar esse tipo de fase de competição, esse tipo de jogo tão grande, tão pesado. Então, se for pra eu cravar, eu diria que o Real Madrid tá 95% nas quartas de final da Champions. Mas enfim, Man of the Match, cara. O que acontece que o Brahim Dias faz um gol de Messi e a gente escolhe o Man of the Match pra outro cara? O que aconteceu? Cara, até o Brahim sair do jogo, eu tava definido que seria o Brahim. Só que depois que o Brahim sai, o Leipzig começa a pressionar mais o Real Madrid, e aí ele cria mais chances e o Lunin começa a fazer defesas ainda mais impressionantes. E aí, cara, desculpa, não tem como segurar, né, cara? Quando você vê um goleiro no jogo que faz 9 defesas, que ele tem 2.1 de gols prevenidos, né, estatisticamente falando, então é uma atuação gigantesca. É o mesmo número de defesas que o Courtois fez na final da Champions em 2022 contra o Liverpool, né? Inclusive, desde daquela final da Champions contra o Liverpool, nenhum goleiro fazia 9 defesas numa partida de Champions, então é simplesmente brutal a atuação do Lunin. Tava merecendo, né, cara, esse Man of the Match, esse reconhecimento, porque é um goleiro que tá recuperando a confiança, tá ganhando confiança agora, são 5 jogos consecutivos como titular do Real Madrid, né, um cara jovem, um cara que sabe que tem uma sombra colossal nas costas dele, do Courtois, que tá se preparando para retornar, e fatalmente vai retornar como titular. Então acho que o Lunin já deve estar até pensando em questão de futuro de carreira, né, porque ele tá fazendo uma boa temporada, e aí chega na temporada que vem, Courtois é o titular do Real Madrid, é o melhor goleiro do mundo. Muito melhor que o Kepa Arrizabalaga, não? Mais seguro. O Kepa é o tipo de goleiro, cara, que eu vivo dizendo. Ele é o tipo de goleiro que no mesmo jogo ele faz uma defesa absurda e no lance seguinte ele toma um gol patético. Então tá aí, o melhor do Eurofoot foi o Lunin, o melhor da UEFA foi o Brahim Dias, tá aqui bem simpático tirando foto com o troféuzinho. E aí também, só pra fechar, a gente tem uma marca bem importante aqui, que o Vini Júnior chegou a 50 partidas de Champions League, né? E é o quinto mais jovem, é isso, só depois de Iker Casillas, Cesc Fábregas, Kylian Mbappé, Messi e Vini Júnior. 4 jogadores históricos aí, né? Desses 5 jogadores aí, o Vinícius Júnior é o único que começou a carreira fora da Europa. Ele jogou 2 anos no Flamengo antes de ir pro Real Madrid. Por exemplo, o Fábregas. O Vinícius Júnior se tornou profissional com 16 anos. O Fábregas com 16 anos já era profissional também. Já tava lá jogando no Arsenal, jogando na Champions. Então, se o Vinícius Júnior fosse europeu, fatalmente ele poderia ser até o primeiro colocado aí dessa lista. Vamos voltar pra pauta então, cara, pra falar do jogo do Manchester City, exatamente. O Citão foi visitar o time do Copenhagen lá na Dinamarca, né? E é um jogo que, cara, acho que, se eu não tô enganado, lá no Eurocast, o Yuri tava apostando 5-0 pro City. E eu falei, acho que 2-1, uma coisa assim, né? Porque eu achei que às vezes o City vai pra alguns jogos de Champions, assim, com fogo meio brando, né? Não vai com todo aquele ímpeto e tal. E eu imaginei que isso poderia acontecer.
E acabou que foi uma mistura dos dois. Eu vou falar um pouquinho que eu assisti bastante essa partida com bastante cuidado aqui e vou contar pra vocês como é que foi a minha visão, beleza? O Copenhague então recebeu o Manchester City lá na Dinamarca, né, em outro jogo de oitavas de final. E uma coisa que ficou bastante evidenciada aí foi que o Guardiola estava com praticamente o seu Dream Team, né, digamos assim, ou os principais jogadores que ele gostaria de ter em campo ali, ele estava tendo, né? Começou com o Walker, com o Ruben, a zaga de Ruben Dias e Stones, o Stones voltando a fazer aquele papel que ele vai jogar no meio campo, no meio da partida e tal. Haaland de volta, De Bruyne de volta, Foden que tá fazendo uma grande temporada. Cara, eu não vi o jogo, não cheguei a prestar atenção nisso. Tira o Foden e coloca o Gundogan, é o time da Tríplice Coroa. E assim, na reta final da temporada da Tríplice Coroa, quem tava jogando na direita era o Akanji. Tem que ressaltar isso aí também, não era o Walker. O Walker jogou várias vezes, mas na reta final foi o Akanji. Ele variava de acordo com o adversário, né? Se ele pegasse um adversário com o Vinícius Júnior muito rápido, aí ele metia o Walker lá. Então eles foram enfrentar o time do Copenhagen, que tava um tempo sem jogar, né? Foi um detalhe que me passou aí quando a gente tava falando no Eurocast, mas os caras estavam naquela pausa também de inverno e voltaram agora. Os caras, volta agora, vamos aquecer, jogar contra o Manchester City. É brincadeira, né? O que a Champions armou pros caras aí. E aí o jogo começou de uma maneira, cara, eu achava que poderia ser um jogo mais de boinha do City, né, que eles não iam amassar tanto, mas o fato é que eles começaram indo muito pra cima, né, o Manchester City criando diversas chances ali, parecia que eles iam amassar em algum momento, até que, acho que era o começo do jogo ainda, né, eu vou até ver a minutagem aqui, o Foden arranjou um passe maravilhoso pro De Bruyne, que entrou na área mais pela direita, e o De Bruyne é sacanagem, né, a qualidade técnica que ele tem, o cara é um jogador que dificilmente ele vai, sabe, abaixar a cabeça e sentar uma porrada na bola, assim, ele simplesmente deu uma finalização perfeita no canto, aquela bola que entra rente à trave ali, entra na bochecha da rede, e marcou o gol de estreia do placar. E ali eu pensei, nossa, mas do jeito que tá, com o City indo pra cima, criando chances no começo assim, vai ser 3, 4, 5-0 tranquilamente, né? Mas o que aconteceu, velho, é que depois teve uma bola no travessão do Vavro, uma bola que veio pra área, o camarada, o zagueiro, cara, foi muito doido esse lance, porque o zagueiro, ele vai cortar, ele manda a bola no próprio travessão, só que daí tu pensa, que louco, quase marcou um gol contra. E de fato, né, quase foi gol contra, porém, meio que isso salvou um gol do City, porque se ele não mete a cabeça na bola ali, tinha, acho que um ou dois jogadores chegando atrás do City que iam meter a bola pra dentro. Então, ele quase meio que deu uma salvada perigosa, né? Mandou no próprio travessão ali, mas acabou salvando a equipe. E aí, no final das contas, cara, o jogo deu uma esfriadinha, né? Depois desse gol do City aí. Naquele estilo de não vamos correr tanto, vamos cozinhar mais, agora que já tá o placar aberto e tal. E aí, o Copenhagen bem fechadinho atrás. Só que a partir dos 30 minutos, eles começaram a saciar um pouquinho, começaram a sair um pouquinho pra jogo, pá. E aí que acontece aquela falha monstruosa do Ederson. Num dos poucos momentos que o Copenhagen tá mais pra frente no campo, né? O que acontece é que o Ederson vai sair jogando e manda lá no meio campo nos pés do jogador do Copenhagen. É muita doideira porque todo mundo sabe que o Ederson é um dos melhores jogadores do planeta na posição dele com os pés, né? É por isso que o Guardiola gosta tanto dele, é muito especial com a bola no pé. Só que ele entregou essa bola aqui e aí no final do lance a bola acaba sobrando com o Maatson, um meia que pega na entrada da área e o cara, vou te falar também, né, velho? Não é só que ele aproveitou uma oportunidade não, mas ele caprichou. Tá, o Ederson entregou, mas não foi que ele tava com o gol vazio, não. O maluco do Maddison ali meteu um gol perfeito, bate com muita precisão no ângulo lá, com uma bola de curva assim, linda, 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 e empata o jogo. Aí, pô, caraca, Copenhagen empatou o jogo, né? E depois disso aí, o Copenhagen acabou se engraçando um pouquinho, tá? Tentando um ataquezinho ou outro ali, os caras estavam conseguindo até jogar por algum momento ali, um pouquinho antes do gol e um pouquinho depois do gol, né? Só que aí nos acréscimos do primeiro tempo teve uma cagada monstruosa a favor do Manchester City, que foi o seguinte, né? Uma dividida de bola que acabou sobrando ali com o nosso querido Bernardo Silva. E o Bernardo Silva também muito inteligente, dá uma finalização mais tirando do goleiro do que sentando o pé, né? Uma finalização de quem manja, de quem sabe, de quem não precisa de muito tempo pra pensar. Ele nem sabia que a bola ia vir daquele jeito, que foi uma dividida do De Bruyne, que foi parar com ele. Mas mesmo assim a bola chega, ele já dá aquela finalização perfeita ali pra tirar do Grabara, o goleiro mascarado, que inclusive foi bem no jogo também, tá? Tem que ser elogiado. E aí o Manchester City fazia 2-1 no placar nesse momento, né? Pro segundo tempo, o que a gente poderia esperar era o Manchester City dando uma cozinhadinha no jogo e foi mais ou menos o que aconteceu, tá? Uma coisa que eu acho que explica um pouquinho esse meu sentimento de que às vezes o City gosta de cozinhar as partidas foi o repórter da TNT Sports durante a transmissão, não sei quem que era, mano. Mas basicamente depois Fred que o City... Caldeiro? Eu acho que era o Fred, né? Depois que o City faz o segundo gol, ele disse assim, Guardiola mandou os caras enrolarem. Basicamente, Guardiola falou, não ataca muito não, só segura um pouquinho aí. E pô, é doideira porque a gente pensa, né? Manchester City contra Copenhagen, uma diferença muito grande e tal. E o técnico é o Guardiola, mas o Guardiola tem essa visão de calma, né? Fizemos o segundo gol já, não precisa arriscar muito, vamos pro vestiário com essa vantagem.
vantagem e tal. E foi o que ele fez. Pro segundo tempo, o jogo um pouco mais esfriadinho, né? O jogo um pouquinho mais cozinhado ali do Citão. E no final das contas, teve algumas boas defesas desse Grabara, tá? Uma boa finalização do Kevin De Bruyne, que esse Grabara pegou o goleirão lá mascarado. Uma coisa que eu achei muito da hora foi que em certo momento o time do Copenhagen foi fazer uma substituição. Aí subiu a plaquinha e a TV mostrou quem que vai entrar. O nosso amigo, que todo mundo que segue o Eurofute é fã, né? É fã de carteirinha. Eu tenho umas 15 camisas desse cara aqui em casa. Tem um cartaz pôster, que é o Mr. Cornelius. Aquele gol, cara, tem um clipe nosso no CopaCast falando desse lance que é muito engraçado, cara. Mas basicamente o Cornelius, aquele cara que na Copa do Mundo, teve um lance que chegou no segundo pau e ele não sabia o que fazer. Ele foi caindo durante o lance, né? E perdeu um gol, tipo, quase em cima da linha ali, que foi muito engraçado. E aí, cara, depois do Cornelão em campo, eu falei, ih, rapaz, já era, né? Com o Cornelius em campo, o Copenhagen vai virar o jogo. Mas, brincadeiras à parte, o City criou algumas chances, né? Mas sem aquela pressão avassaladora. Me parece que os caras estavam jogando. O Guardiola deve ter falado, cara, vamos seguir nosso estilo de jogo, mas não precisa ninguém arriscar tanto, não precisa se matar, né? O City sabia que tinha jogo de volta, tava vencendo jogo de ida já. O Guardiola, ele consegue gerenciar situações muitas vezes, né? Ele não é aquele treinador que eu falo, pô, só porque é o Copenhagen, vamos amassar, vamos pra cima, vamos meter 5 no jogo de ida. Ele sabe que o time dele é muito melhor e jogou o estilo dele sem estar no 100%, né? Jogou ali a fogo médio e assim criou alguma chance no segundo tempo e tal. O Copenhagen acabou se retraindo bastante, né? E bem no finalzinho parecia que o City tava satisfeito, né, com o 2-1 e parecia até que o Copenhagen tava satisfeito, pra ser sincero também, com uma vitória, com uma derrota de apenas 2-1, né? Só que, cara, quase no último lance do jogo veio uma jogada pela ponta da área, o Foden coloca pro De Bruyne, o De Bruyne toca pra trás e o Foden chega e finaliza muito bem, chapando pra fazer o 3-1, que foi o placar final do jogo, né? E também concretizar uma grande partida dele, Foden, né, com gol, assistência e com uma grande partida também do De Bruyne, que teve aí um gol e uma assistência. E aí, no final das contas, uma vitória aí que não foi avassaladora, mas também em nenhum momento parecia que, pô, o City ia perder o jogo ou ia deixar o resultado escapar. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando, cara, primeiramente, De Bruyne voltou de forma bizarra, né? É surreal o que esse cara tá fazendo. Ele tá com os números tão bons, cara, que eu tô pensando assim, imagina se ele tivesse jogando desde o começo da temporada, se ele não tivesse machucado, ele já ia estar com 30 assistências na temporada. Pois é, deixa eu corroborar isso que tu falou aí, cara, porque tem um dado aqui que é meio chocante do De Bruyne, né? Desde que ele voltou da lesão aí, né? Vale lembrar que ele se lesionou, acho que no primeiro jogo da temporada, é praticamente todo jogo participando com gol ou assistência ou ambos, né? Então, realmente ele tá bizarro, velho. Outra coisa que é importante ressaltar é que tem um dado de que os seus últimos 10 gols em Champions League foram em fase de mata-mata, né? Guardando aí contra Real Madrid, contra Dortmund, PSG, Leipzig, entre outros adversários, um jogador altamente decisivo, né, cara? E que, bom, a fase que ele voltou é bizarra. Né? O pipoqueiro, o famoso pipoqueiro, Kevin De Bruyne, né, que não consegue decidir nenhum que vai comer de jantar. E aí depois a gente falou, nossa, mas pegou o Copenhagen, o Haaland vai bater o recorde de gols do Cristiano Ronaldo, do Benzema no mata-mata só contra o Copenhagen. E de novo ele não fez gol, né, cara? E aí quem sabe se o Guardiola não vai poupar ele no jogo da volta, pode ser que poupe. Pode ter o Haaland aí chegando para as quartas de final com só 5 gols, né? Lembrando que no momento ele tem 5 gols, ele é o artilheiro da Champions, empatado com Morata e com Griezmann. Então se um dos dois, no milagre do destino ali, conseguirem guardar um golzinho contra a Inter, ele já vai ser ultrapassado nessa perna, né? Tá, olha que doideira, só pra corroborar o que tu falou, o Foden, segundo o WhoScored, é um jogador que mais tem envolvimento direto em gols nessa Champions, empatado ali com Kane, Saka, Bellingham e Galeno, né? Parabéns pra ele. Sobre o Haaland, eu vi a partida, cara... Só jogador inglês, pô. É, né? E o brasileiro Galeno. Esse assunto, ele já tá meio chato e ele vai continuar sendo chato por mais uns 10 anos. Principalmente se o Haaland continuar no Manchester City ou continuar jogando sob o comando do Guardiola por mais tanto tempo. Mas o que tá acontecendo? Foi mais um daqueles jogos em que o Haaland mal tocou na bola. Aí vai vir aquela discussão de novo de como é que o Haaland não joga, porque o Haaland é isso, o Haaland é aquilo, não sei o que. É aquela coisa, irmão. Ele ficou paradaço lá no centro. A defesa do Copenhagen não foi tão mal, tá? Conseguiram anular ele ali. Tem uma bola que vem pra área que ele, cara, ele dá uma pirueta no ar, que é uma parada... Cara, ele tenta dar um voleio. Eu vi. Mas ele é muito alto. Cara, o voleio dele é tipo a 2 metros de altura, assim, é uma parada... Se ele faz aquele gol, seria incrível, só que ele pegou de canela. Mas é um negócio, cara, é uma potência física, é uma capacidade de dar esses pulos no ar que... Eu acho que eu vi jogar só o Ibrahimovic. Esse voleio que ele deu, o corpo dele tava quase na altura da cabeça do adversário, mano. Loucura total, assim. Pegou na canela, né? Se pega no pé... Não, se pega no pé, ele marca um gol de placa. E depois acho que ele teve mais uma chance também de cabeça, se eu não tô enganado, né? Que ele não guardou. Mas jogou pouco, apareceu pouco. É aquela coisa do Haaland, mano. Só pra complementar também, queria elogiar esse goleirão Grabara, que no final da partida principalmente fez umas baitas defesas ali, tá? E inclusive, segundo o SofaScore, também defendeu 9. Assim como o Lunin,
Então tá de parabéns, ele jogou muito bem e tava mascarado, então tava no estilo, né, cara? Goleiro mascarado não é todo dia também, velho. Só pra complementar, então, a gente deu o nosso Man of the Match, melhor do jogo, para Kevin De Bruyne. Um gol, um passe pra gol, nota 9. O Kevin De Bruyne também foi eleito o melhor do jogo pela UEFA. E só ressaltando aqui que o Manchester City estabeleceu um novo recorde para o futebol inglês. 9 vitórias seguidas na Champions League. Nenhum clube inglês tinha conseguido essa marca. O Paris Saint-Germain recebeu a Real Sociedad em mais uma partida de oitavas de final aí, cara. Com o detalhe de que começou aí com aquele trio 100% francês, né? Français. Com o Dembélé, Mbappé e Barcola. E na zaga começou ali com não só o Marquinhos, mas também o Beraldo. Mas se eu não tô enganado, o Beraldo jogou mais pela lateral esquerda pra parar o Takefusa Kubo. Na verdade, a informação que a Clara Albuquerque, né, jornalista da TNT, que ela trouxe, é que tava pipocando lá na imprensa na França que alguns jogadores do PSG tinham tido a famigerada caga antes da eliminatória, né? E um deles teria sido o Lucas Hernandes. E aí, por esse motivo, o Beraldo, né, o brasileiro Beraldo, jogou ali pela esquerda no lugar do Lucas Hernandes, porque o Lucas Hernandes é o titular, né, e é melhor do que o Beraldo, com todo carinho, pelo menos por enquanto. E a configuração da partida, cara, o PSG começou de forma agressiva, poderia ter aberto o placar bem rapidinho, porque assim, começo do jogo a Real Sociedade tava dando uns moles, porque eles não foram pro Parque dos Príncipes para jogar na retranca, isso é fato. Quem viu o jogo vai ter perfeita noção disso. Eles foram para tentar jogar com a bola, para ir para cima do PSG. E eles estavam tentando isso no começo do jogo, mas estavam errando demais e cedendo alguns contra-ataques. Acho que se o PSG tivesse mais afiado tecnicamente nesses primeiros contra-ataques, eles teriam aberto o placar bem rápido. Inclusive, tem uma chance claríssima com o Kylian Mbappé no comecinho, que o Mbappé sai quase na cara do gol. Não é exatamente na cara do gol, porque tem um defensor ali da Real colado nele, né? E ele consegue finalizar e o Ramiro faz a defesa. O PSG deu uma esfriada, né? Ele começa forte, mas depois ele dá uma esfriada, não consegue mais produzir bem. E a Real começa a chegar, e ela chega muito pelo lado direito com o Takefusa Kubo. Cara, o primeiro tempo, meu irmão... Segundo não, segundo foi menos, mas o primeiro tempo, Take Kubo deu uma canseira desgraçada no Beraldo, cara. O Beraldo vai dormir hoje, vai sonhar com anime, vai sonhar com o Japão, com Godzilla, porque ele deu uma canseira ali no Beraldo que não foi brincadeira não, cara. Ele tava levando vantagem em praticamente todas as jogadas, cara. Eu não vou dizer que ele necessariamente criou chances perigosas com isso, porque muitas vezes ele conseguia até passar pelo Beraldo, mas aí depois não conseguia produzir uma boa chance, chegava à cobertura, mas ele tava sendo o jogador mais perigoso ali da Real na primeira etapa. Eles até poderiam ter aberto o placar, porque na reta final do primeiro tempo ele chega a colocar uma bola no travessão do Donnarumma, uma finalização de longe ali, porém não conseguiram, né? Eu diria que o âmbito geral desse primeiro tempo acabou sendo bem pouco inspirado por parte do PSG, né? Parecia que os jogadores estavam um pouco nervosos, meio que naquela de não, a gente precisa fazer um gol, precisa sair na frente, precisa dar vantagem, e aí por conta disso estavam cometendo muitos erros, e a Real Sociedade começou a aproveitar disso, né, pra começar a tocar a bola, começar a controlar o jogo, começar a tirar o ímpeto do PSG, né, porque o PSG tava com jogadores muito rápidos e muito dribladores ali, o trio de ataque. Quando eles começaram a colocar essa bola no chão, eles começaram a esfriar o PSG, digamos assim. E no segundo tempo, o jogo voltou praticamente com a mesma configuração que estava no primeiro tempo, né? Quando a Real Sociedade estava começando a melhorar no jogo. Acho que os primeiros 10 minutos, cara, 10, 15 minutos do segundo tempo, a Real Sociedade foi bem melhor do que o PSG. O jogo tava ficando estranho. E assim, você sentia no clima... Eu não tava no estádio, obviamente. Mas você sentia no clima que a coisa tava começando a feder. Porque os jogadores do PSG, às vezes eles tentavam cadenciar a jogada, a torcida começava a gritar, tá ligado? Tipo, vai pra frente, vai pra cima. Joga essa bola pra frente. E aí os jogadores meio que davam aquela acelerada do nada. E também começaram a se irritar com erros. Então os jogadores do PSG começavam a errar passe. E a galera... o estádio tava começando a ficar impaciente com o PSG. E a Real Sociedade começando a gostar do jogo. Sabe aquele papo do Galvão Bueno de gostar do jogo? Tô deixando os caras gostar do jogo. Tô deixando os caras chegar. Só que o PSG acabou começando a se sobressair por causa do talento, né, cara? Eles começam a ter umas chances ali de bola parada com o Dembélé, uma delas acaba gerando escanteio, e aí na cobrança de escanteio, uma coisa que tem sido muito presente em mata-matas do PSG na Champions é o Marquinhos subindo no primeiro pau pra fazer alguma coisa, ou pra fazer o gol, ou pra desviar pra outra pessoa, né? E o gol do PSG sai nisso, né? Cobrança de escanteio ali do Dembélé, o Marquinhos desvia no primeiro pau e encontra o Mbappé sozinho no segundo. Cara, eu vou te falar, pra fazer o gol.
Eu fico maluco das ideias como é que no futebol de elite ainda sai tanto gol dessa maneira, mano. Casquinha ou desviozinho e alguém aparece livre no segundo pau. Pô, eu acho que é o Takefusa Kubo que tá marcando o Mbappé no segundo pau, nesse lance desse gol aí. Pô, que isso, irmão? A bola vai pra área e o cara fica parado. Pô, tem Mbappé, tu tá marcando o Mbappé, irmão. Tu fica parado. Bola de casquinha pro segundo pau é uma jogada manjadíssima no mundo inteiro. Mas continua saindo gol. Cara, todo final de semana tem gol assim. Inclusive a finalização do Mbappé é bem doida, porque ele manda pra cima, né? Ele chuta no teto da rede, assim, né? É boa. É de chuta de canela, não era fácil, porque o Ramiro cresceu ali pra cima dele pra tentar fechar. E com esse gol, o Mbappé chegou aos 44 gols na Champions e ultrapassou simplesmente Neymar. Então, ó. 2024, fevereiro de 2024, a gente tá vivendo no mundo em que o Mbappé já tem mais gols na Liga dos Campeões do que o Neymar. E com esse gol ele igualou também outros dois jogadores, né? Que foi o Salah, que ainda tá em atividade, então ainda pode aumentar esse número, embora nesta temporada ele não possa, porque ele não tá jogando a Champions. E o Drogba. Cara, vale lembrar que antes da era Messi Cristiano, e depois leva Benzema, que também é mais ou menos a mesma geração, né? O artilheiro da Champions todos os tempos era o Raul, não era? Era 71. 71, então. Dito isso, a Real Sociedade sentiu muito gol, praticamente desmoronou. Depois que saiu esse gol do Mbappé, a Real Sociedade fez mais nada no jogo. E aí, o PSG começou a dar mais umas chegadinhas e, enfim, veio o lance do gol do Barcola, que é um golaço. A Real Sociedade cometeu o erro de deixar ele no 1 contra 1. O maluco veio pra cima dele, ele deu um tapa, ele dá um tapa de muito longe. Chega, o goleirão tenta fechar. Mano, ele só dá um toquinho, filho. Você vê esse gol pela câmera de trás, é maravilhoso, cara. O goleiro sai, ele só dá um totozinho, só aquele... Ele só tira a bola da direção. É quase como se ele só tivesse mudado a direção da bola, tá ligado? Só dá um totozinho assim, a bola passa no meio das pernas do Ramiro. E é caixa, cara. E aí, depois disso, o PSG meio que entrou naquele modo... Ah, não, tá bom, não vou arriscar. Porque 2-0 tá bom, mas se eu começar a me arriscar aqui e tomar um gol, aí 2-1 já não vai ser a mesma coisa, os caras vão ganhar moral pro jogo da volta. Eles até poderiam ter feito o gol, né? Inclusive, uma coisa que eu esqueci de pontuar, antes do gol do Barcola, o Mbappé meteu uma bola no travessão. É um chutaço que ele dá, cara. O Ramiro faz uma defesaça e depois que a bola pega na mão do Ramiro, ela vai no travessão. Então o Mbappé poderia ter saído desse jogo com um doblete. Porém, é um jogo que não passa uma mensagem boa. Porque o feeling que eu fiquei com esse jogo, a sensação que eu fiquei, é que se fosse um time mais forte, se fosse um dos favoritos, o PSG não ia tancar, ia de base. E assim, outra sensação que também fiquei é que tá aberto. Mesmo o PSG estando com 2-0, a Real Sociedade jogando lá na Real Arena, os caras é chato. O problema é que chato. A gente tava analisando a Real Sociedade, né, velho? E a gente falava, pô, eles não estão conseguindo fazer gol. Os últimos 4 jogos, acho que é um gol marcado, uma parada assim, né? Exatamente. E não estão tomando gol também. Eles empataram por 3 jogos seguidos por 0-0 e tal. Só que tomaram e não conseguiram fazer. O negócio do ataque tá problemático, né, pros caras. E assim, a gente falou segunda-feira que eles tinham uma defesa boa e um ataque ruim, e a defesa deles hoje foi boa. O PSG não tava conseguindo criar nenhuma chance boa de gol, até saiu o gol do Mbappé. E o gol do Mbappé é de bola parada. Bola parada você tá sujeito a tudo, cara. O pau tora ali. Especialmente essa jogada da casquinha que é federal, cara. Essa jogada é muito chata de marcar. Se eles melhorarem essa questão ofensiva, pô, fazer aquele jogo do hack, tá ligado? Que, pô, os jogadores entram tudo pilhado pro jogo da volta, a torcida tá ensandecida, faz corredor de fogo, e não sei o que, os caras entram maluco, que nem entrar no jogo do Benfica. Quem viu o Real Sociedade e Benfica na fase de grupos, cara, a Real Sociedade entrou com um cão nos couro, fi, entrou botando pra torar no jogador do Benfica. Se eles entrarem assim contra o PSG, eles têm totais condições de tentar buscar essa eliminatória. Mas o PSG, obviamente, agora é grande favorito a passar. Show de bola. E Kylian Mbappé, Man of the Match. Um gol, uma bola na trave, nota 8.1. A nota que a gente bota aqui é do SofaScore, beleza? Então podemos continuar para a última partida aqui, que vai ser o jogo do Bayern de Munique. Eu já adianto que é um papo aqui, porque é o seguinte, o Bayern de Munique vem aí de uma temporada complicada, né? Em termos de números, não tá mal nem na Bundesliga, nem na Champions League, né? Porém, em termos de desempenho, vem sendo muito criticado. E essa situação, que já vinha se alastrando por um tempo, com o Thomas Tuchel sendo contestado no cargo pelos torcedores, essa situação acabou chegando ao limite quando, no final de semana, no duelo direto pela ponta da Bundesliga, os caras tomaram um baita de um bailão do Bayer Leverkusen 3-0, mas o fato é que o Bayern foi completamente amassado do começo ao fim naquele jogo e, portanto, chegava para essa partida precisando dar uma resposta. Só que, o que aconteceu, né? Eu acho que o Tuchel sentiu, tá, as críticas, porque ele foi completamente pardal naquele jogo contra o Leverkusen lá, né? Ele trocou a tática, botou 3 zagueiros, botou o Dyer, Sacha Boey improvisado, tirou o Kimmich e pá e tal. Pra essa partida contra a Lazio, Yuri, o cara chegou e falou, pô, vou tentar salvar o meu rabo aqui, né? Vou fazer o básico. Aí o cara botou todo mundo nas suas posiçõezinhas, direitinho. Ele fez uma escalação
que seria a escalação mais ou menos padrãozinha ali, considerando que, pô, o Gnabry tá fora, né, o Coman tá fora e o Davis tá fora principalmente. Que tinha o Mazraoui na lateral direita, o Pamecano, o Kim Guerreiro na esquerda, o meio campo voltou o Kimmich do lado do Goretzka, né, e na frente Musiala, Miller voltando ao time titular e o Sané. Só que, cara, não adiantou. Eu já vou falar pra vocês que é o seguinte, o Bayern começou ali com uma primeira metade do primeiro tempo completamente sem criatividade, zero criatividade. Ah, mas dominava a posse de bola, a Lazio tava muito recuada. Cara, isso aconteceu contra o Leverkusen também, mesma coisa, teve vários momentos que o Leverkusen tava mais pra trás e o Bayern de Munique tocava, fica fazendo aquele arco por volta da área, né? Vai de um lado assim do campo, passa pelo meio campo, vai pro outro, pá, muito com pouca criatividade. Mas o Bayern de Munique não conseguia, cara, não conseguia criar assim totalmente sem inspiração, né? Uma coisa que eu achei que foi interessante nesse momento, que dentro de campo o time não tava jogando bem, mas o Quesada, também que é repórter da TNT Sports, né, na transmissão disse assim, cara, dá pra notar como o Miller, ele muda o anímico da equipe. Ele faz ele cobra, ele grita, ele chama e ele faz as coisas acontecerem um pouquinho diferente dentro de campo. Mas no final das contas, cara, teve duas boas jogadas do Bayern de Munique na primeira etapa só. Uma foi uma falta bem na entrada da área, que eles fizeram uma jogadinha ensaiada ali, o Kane pulou, daí não sei quem tocou, pá, e o Sané chapou assim numa finalização que, cara, passou lambendo a trave do ladinho assim, foi muito lindo. Se ele faz, seria um golaço, tá? Fez um golaço, mas como não entrou, amigo, isso aqui não vai nem entrar pros livros de história, né? Amanhã todo mundo já esqueceu. Depois, algo muito parecido, o Bayern de Munique, assim, cara, ó, vou te falar, foi o único momento da partida inteira que parecia que era Bayern de Munique, que parecia que era um time gigantesco, com capacidade de fazer coisas diferentes, com jogadores com capacidade de desequilibrar. Uma jogadinha de pé em pé ali, com 2 toques de letra de um pro outro e tal, e o Goretzka saiu na cara do gol. Aí tu pensa assim, Yuri, aqui ó, tu é o Goretzka, tu chuta bem, tá? O Goretzka pode ser criticado por várias coisas, mas de fora da área ele tem um tirambaço. De frente pro gol assim, irmão, tudo bem, tem os zagueirinhos vindo, mas o cara não chutou. Eu fiquei bolado, porque na minha opinião, quando o camarada tá na cara do gol e não chuta, porque tem um passe muito óbvio, tipo assim, ele vai deixar, é só rolar pro cara do lado empurrar, é uma coisa. Mas quando ele não chuta, porque claramente ele tá sem confiança de que ele vai fazer o gol, é outra coisa, e foi exatamente o que aconteceu. O Goretzka tinha a chance assim, ó, de frente pro gol, ele tocou no Musiala. Só que quando a bola chega no Musiala, ela já cai no pé esquerdo, que não é o melhor dele, né, apesar de ele ser bom também com as duas pernas. Ele já tá pressionado e ele manda por cima do travessão. Foi a única jogada na partida inteira em que o Bayern de Munique mostrou futebol, tá? O resto mostrou algo semelhante a futebol. Foi pro intervalo dessa maneira. Parecia que o Bayern não ia conseguir fazer gol não, cara. Sinceramente, o time eu achei muito inofensivo. Eu achei que a Lazio não tava sofrendo tanto não. O Bayern de Munique tinha mais a bola sim, mas o que eles fazem com ela? Quase nada, né? O Musiala, na minha opinião, um dos jogadores do Bayern de Munique que mais conseguiu tentar alguma coisa, tentar um driblico aqui ou acolá, conseguiu quebrar uma vez ou outra a marcação do time adversário. O Miller não conseguiu criar muita coisa. O Sané, péssimo! O Sané tem um problema. O problema do Sané é o seguinte. Morreu, hein? Tem um bom tempo aí que ele tá jogando mal. Cara, ele começou essa temporada jogando pra cacete. Só que, cara, tanto no jogo do Bayern Leverkusen quanto nesse jogo agora, eu notei duas coisas do Sané. Primeiro, parece que ele não tá no 100%, ou pelo menos ele não tá se entregando 100% durante a partida. Segundo que, cara, como tá fominha. O Sané sempre demora uns 3 segundos a mais pra fazer as coisas que ele tem que fazer. Então, por exemplo, assim, ó, ele pega a bola na ponta direita, ele cortou pro meio, ótimo, ele faz isso muito bem, ele é craque nisso. Só que em vez de ele deixar um companheiro em condição, fazer um passe ali pra seguir a jogada, não, ele quer driblar mais um, quer driblar mais dois, quer carregar mais 10 metros a bola, e nisso ele perde o time. Hoje teve uma jogada, cara, que ele puxa o contra-ataque, ele faz tudo perfeito. Só que na hora de soltar pro lateral, acho que era o Guerreiro que tava entrando, não sei quem que era, que tava entrando pela ponta esquerda, na hora de soltar, ele demora, tipo assim, eu tava em casa falando, toca meu filho, toca, e o cara demorando, carregando. Quando ele faz o passe, ele toca no contrapé do Guerreiro, mata a jogada completamente. Cara, o Sané foi muito mal hoje. O cara não parece estar no seu 100% aí, pelo menos de forma anímica, de motivação e de confiança, porque tem algo acontecendo. Quando chega pro segundo tempo, na minha opinião, a Lazio dá uma melhoradinha. Tá, e tem um lance magnífico, cara, que o tal do Isaksen sai na cara do gol. Cara, o lançamento do Luiz Alberto, né? O Luiz Alberto jogando como meia um pouquinho mais pra trás do que eu costumava ver ele, né? Cara, ele pega a bola e faz um lançamento brilhante pro tal do Isaksen, que é um ponta direito da Lazio que entra na área com condição de finalizar. E aqui também tu vê como às vezes o Bayern de Munique é salvo pela qualidade dos jogadores, porque o Neuer, pô, é bizarro, cara. O Neuer, a frieza do bicho é bizarro. O cara sai na frente dele e ele vai ali ajeitando a bola e tal, e ele perde o ângulo sozinho, porque o Neuer, ele basicamente ele é gigante, né? Ele só abaixa assim os joelhinhos assim, estica as mãos pro lado e para na frente do maluco. O maluco sozinho perdeu o gol, estou em cima do Neuer. É aquele momento que não é nem aquela defesa espetacular que a galera vai lembrar, mas é uma coisa que talvez um goleiro mais novato, o que faria? Sairia no pé do atacante. Aí tu tem o risco de tomar uma cavada por cima, tu tem o risco de tomar o drible e tu tem o risco de fazer o pênalti. O Neuer só parou na frente do cara, o cara se desesperou sozinho e o Neuer defendeu. Então brilhante aqui o Manuel Neuer nessa jogada, na minha modesta opinião.
E aí, cara, o que aconteceu? Tem um contra-ataque, que agora eu não tô lembrando se é o Luiz Alberto ou o Felipe Anderson, que puxa pelo meio, mas contra-ataque mesmo, defesa do Bayern de Munique esgaçada. Tinha o Isaksen passando livre na direita e tinha o Immobile um pouco mais marcado na esquerda. Aí o camarada, eu acho que era o Luiz Alberto, posso estar enganado. O Luiz Alberto toca pro Immobile, tava mais marcado, eu não sei por quê, ele não quis tocar no Isaksen, talvez ele não confie tanto no garoto assim. Tocou no Immobile, eu achei que foi uma péssima decisão, só que nesse lance, o Immobile tenta driblar, tenta entrar na área ali e tal, chuta a bola, rebate, sobra com o Isaksen. Aí o Upamecano, meu amigo, o Upamecano também, eu vou te falar um negócio, né, cara? Eu já dei uma cornetada algumas vezes aqui nos programas do Eurofoot, mas eu tenho cada vez mais a impressão de que o Upamecano não sei, ele não sei, ele comete muitos erros, cara, em momentos crassos, em momentos decisivos. O Upamecano, eu não sei, meu irmão, se ele é um jogador com cacife pra ser titular de um time como o Bayern de Munique. E aí a gente lembra, pô, não, mas o Upamecano é Copa do Mundo, titular da França, entrou na seleção da Copa que a gente montou. Tudo bem, ele é um bom zagueiro, mas ele tem momentos que ele comete loucuras, ele tem falhas grotescas em vários jogos importantes. E aqui foi mais uma. Ele vai travar o Isaksen. Meu irmão, ele quase quebra a perna do camarada ali, né? Ele vai com a sola do chuteiro na canela do cidadão e no pé de apoio ainda, né? Foi realmente uma entrada perigosíssima. Perigoso. E aí não só é pênalti, como ele foi direto pra rua. Vermelho diretaço, o Upamecano, tchau. E nesse momento eu já pensei, cara, vai acabar 1-0, porque vai brocar a Lazio e o Bayern de Munique não tem força pra fazer o gol, cara. E foi exatamente o que aconteceu. O Immobile bateu, cobrou, guardou mais um, né? Ele que é ídolo aí, capitão da equipe. Recentemente até acho que a gente deixou passar no Eurocast, né? Mas ele bateu a marca de 200 gols pela Série A italiana, o que é muito importante. Historicamente, ele se torna um jogador muito relevante, né? E marcou aí pela Champions League agora 1-0 pra cima do Bayern de Munique. Aí, o que eu fiquei mais... Cara, eu fiquei com isso, cara. O Bayern de Munique não jogou quase nada o jogo inteiro. Aí esperou tomar um gol e ficar com um a menos pra dar aquela... Sabe aquela injeção de motivação que de vez em quando acontece assim, quando o time tá perdendo por 3-0, faz um gol, aí os caras, pô, ficam no pique pra fazer o... Pô, os caras começaram a meter uma dessa assim. Ah, não vou começar a correr agora. Agora, irmão? Agora tá perdendo com um a menos? Por que vocês não correram antes? É doideira, irmão, é doideira. Eu não sei o que aconteceu ali, é uma questão do psicológico dentro de uma partida de futebol. Então, só pra terminar, né? O Bayern toma o gol, tem um expulso. Aí o Tuchel tem que fazer uma substituição, obviamente, pra consertar a zaga ali, né? Ele não recua muito o time, não, tá? Inclusive, que o Bayern de Munique deu uma melhorada depois que o Upamecano foi expulso sem... coitado, não tô nem falando que ele tava mal. Ele tava nem tão mal na partida assim. Mas parece que com 10 o Bayern começou a jogar melhor. A Lazio, de boíssima com 1-0. Segurou 1-0 tranquilo. E no final das contas acabou assim. Do lado da Lazio, destaco partidaças do Luiz Alberto, do Guendouzi e do Felipe Anderson. O Felipe Anderson, brasileiro, não é nem pela parte ofensiva não, tá? Ele não criou muita chance, não chutou muito pro gol, não. Mas o que ele se entregou no jogo, quantidade de bola que ele recuperou, quantidade de desarme que ele fez, cara, foi brilhante. O Felipe Anderson, um jogaço dele aí, jogou muito bem aí, cara. Né? No final das contas, eu acabei escolhendo aqui o Luiz Alberto, pra mim foi o melhor jogador da Lazio, porque foi o cara que mais conseguiu criar, né, jogo aí. Deixou o Isaksen na cara do gol, depois puxou o contra-ataque e por aí vai. E no final das contas, quem ganhou melhor pela UEFA foi o Guendouzi, que também fez uma grande partida, um cara que se entrega bastante aí durante o jogo. Eu não sei se tu viu alguma coisa, quer comentar alguma coisa, cara, mas foi mais uma partida do Bayern sem inspiração, sem criatividade, em que os principais jogadores estavam muito mal. Sané mal, Miller mal, Musiala tentou, pelo menos, Kane péssimo, e olha que vocês sabem que eu amo Kane, né? Goretzka mal, tem poucos, pra mim 2 se salvaram ali, tá? Achei que o Kimmich foi ok, o Neuer fez uma boa defesa pelo menos, e o Kim Min-jae zagueiro foi muito bem. O restante, meu amigo... Esse Bayern do Tuchel nunca me convenceu. Só que você conseguia ver que apesar do time não estar tão bem treinado, mesmo assim os bons estavam resolvendo, né? O Bayern muitas vezes fazia jogos ruins, um pouco inspirados, mas o Leroy Sané ainda tava voando, o Harry Kane ainda tava voando. O Musiala, minha nossa senhora, tem jogo que esse guri parece o Ronaldinho Gaúcho, o alemão, tá ligado? Agora não tem nada, cara. O Bayern tá entrando assim no fundo do poço, que o time tá uma e os jogadores estão virando isso também, cara. Não estão conseguindo produzir nada. Vou mais uma vez lembrar os senhores que eu cravei o placar. Eu disse que seria 1-0 o Lazio gol do Immobile. Mas assim, não é nada demais porque era previsível, cara. O trabalho do Tuchel acabou. A diretoria do Bayern de Munique, ela tá na fase da negação do luto. Ela tá em negação. Mas assim, claro que isso tem outras possibilidades, né? Uma coisa que a gente chegou a comentar segunda é que talvez a diretoria do Bayern não queira demitir o Tuchel porque ela quer o Xabi Alonso e ela sabe que não pode trazer o Xabi Alonso agora, só pode trazer no final da temporada. Então eles preferem
empurrar com a barriga o trabalho do Tuchel, que já não tem mais futuro. Qualquer pessoa que conheça o mínimo do futebol sabe que esse time não vai mais pra lugar nenhum. Já era. Chega um ponto, cara, que todo trabalho chega um ponto que é insustentável. O time não vai sair daí. Não vai sair dessa... É tipo uma areia movediça, um lamaçal, tá ligado? Se prendeu ali, cara, pra mim não tem mais futuro com o Thomas Tuchel. Pode ser que esse passe da Lazio, pô, tem totais condições de passar. Vou enfrentar a Lazio na Allianz Arena, um gol de desvantagem. Pô, o Bayern de Munique, mesmo sem treinador, cara, tira o Tuchel, coloca o Yuri Dantas ali na beira do campo, o Bayern ainda assim tem total capacidade de fazer um 2-0 na Lazio e passar de fase. Agora, nas quartas de final, se pegar um pegar o Real Madrid, se pegar o Manchester City, se pegar o Atlético de Madrid, olha, o Bayern de Munique tá brincando com fogo, cara, tá brincando com azar. E assim, teve até um rapaz que mandou um superchat, né, perguntando quem que a gente acha que poderia substituir o Tuchel. Cara, vou falar pra você. Se eles conseguissem convencer o Flick a assumir agora, eu demiti o Tuchel na hora, irmão. Cara, eu proibiria ele de entrar no CT. Já tira a carteirinha dele, aquela chave eletrônica que os caras usam pra entrar, já cancela o registro dele, bota os itens tudo dele tá ligado? Assim, ó, os itens tudo pessoais dele, do escritório dele, bota dentro de uma caixa e taca lá na frente do CT lá. Ele que busca lá na rua lá, cara. Pô, eu traria na hora o Hans Flick, cara, pra pegar aí esses últimos meses de temporada. Porque eu não sei se o Flick quer. A parada é que é o seguinte, tá com muito cara de que não vai mais dar certo, né? O relacionamento dele lá com alguns jogadores, diz a lenda que é complicado. Taticamente, o time não tá bem, né? Os jogadores que são craques não estão rendendo, além dos resultados, né? A gente cansou de dizer aqui, tomou uma traulitada na Supercopa da Alemanha, foi eliminado na Copa da Alemanha para um time da terceira divisão, tá a 5 pontos do Bayern Leverkusen na Bundesliga e agora perdeu o jogo de ida na Champions. Parece que esse trabalho não vai pra lugar nenhum. Parece que chegou no fim de uma rua sem saída, meu irmão, não tem o que fazer. Não é uma questão de, pô, não dá mais tempo. Que dá mais tempo o quê? O cara tá um ano lá. A Bundesliga passada ele não perdeu porque o Borussia Dortmund foi incompetente. Se eles demitem o Tuchel agora e conseguem trazer alguém rapidamente, né, nem que seja um interino, o cara tem 13 jogos de Bundesliga, que não é pouca coisa. É difícil tirar o título desse Bayer Leverkusen, mas não é pouca coisa. Tem 13 jogos pela frente, é um terço do campeonato praticamente, né, um pouquinho até mais. E o cara tem o jogo de volta contra a Lazio pela Champions daqui 3 semanas. Pô, em 3 semanas dá pra arrumar muita coisa, cara. A gente cansou de ver time que troca treinador em 3 semanas, mudou da água pro vinho. O time entra numa boa fase. O próprio Manchester United agora nem mudou de treinador, né? Conseguiu entrar numa boa fase, encaixou várias vitórias seguidas. Então, na minha modesta opinião, pô, os caras têm uma oportunidade de ouro agora, mano. Só pra terminar, eu vou dar mais alguns dados aqui, mas eu queria dar minha opinião sobre essa partida. Pelo que eu vi desse jogo, eu tenderia a dizer o seguinte: se o jogo contra a Lazio fosse semana que vem, o Bayern ia cair, tá? Porque a Lazio ia na Allianz Arena, os caras defendem legalzinho até, o Bayern sem inspiração nenhuma. Se o jogo fosse daqui 7 dias, era 1-1 no máximo, o Bayern eliminado. Cenário semelhante àquilo do Villarreal lá. Como o jogo daqui 3 semanas, ainda tem como escapar. Vamos ver o que vai acontecer com o Bayern de Munique. Algumas coisas só pra gente fechar esse debate. Thomas Müller, quando você joga com 1 a menos durante 30 ou 35 minutos, uma derrota por 1-0 fora é ok pra mim. Tem uma segunda partida ainda. Meu irmão! Não que esteja completamente errado, né? Realmente tem o segundo jogo ainda. Mas eu não sei se tu viu o mesmo jogo que eu, Miller. Tava dentro de campo dessa vez, né? No jogo contra o Bayern Leverkusen, acabou o jogo, ele tava pistolaço, né? Com o que aconteceu. Dessa vez ele tava botando pano quente. Não, tudo bem, até uma vitóriazinha por 1-0, uma derrotazinha por 1-0 e tal. Olha, achei uma declaração meio derrotista aqui O Miller tá se esforçando bastante pra não queimar o treinador, né? Ficar do lado do professor de qualquer forma. Teve aquela declaração também que ele falou que não dá pra botar culpa só no Tuchel, né? Que eles têm que olhar pra dentro e tal. Mais uma coisa interessante, parabéns para o nosso querido Thomas Tuchel, que conseguiu fazer o Bayern perder num jogo de abertura de oitavas de final pela primeira vez em 12 anos. Também tem que dar mais um parabéns aí para o Thomas Tuchel, que ele conseguiu fazer o Bayern de Munique passar uma partida sem acertar nenhum chute no alvo. Pela primeira vez em 5 anos. Ou seja, em 180 minutos de futebol, o pessoal lá do Squawk traz aqui as estatísticas, o Bayern chutou 26 vezes pro gol e apenas uma finalização correta. 2 derrotas consecutivas importantes para o Bayern de Munique, com um chute a gol apenas, 0 gols marcados e mais um recorde do Thomas Tuchel. Ele perdeu 10 partidas com o Bayern de Munique em 43 jogos, enquanto o sucessor Nagelsmann, né, o antecessor Nagelsmann, que inevitavelmente vai sempre ficar aí na comparação, perdeu 10 partidas também, mas em 84 jogos, ou seja, precisou quase do dobro de jogos para perder 10. E o Tuchel perdeu 10 na metade do tempo, um speedrun de derrotas aí.
Minha opinião, tem que cair amanhã. Na real, tinha que cair já hoje, né? Já tinha que cair hoje, mas enfim, tá se segurando aí no cargo. O Bayern de Munique vai ter que melhorar muito. Se jogar como jogou hoje, vai receber a Lazio na Allianz Arena e vai de base. Vai de base.